Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre subtração. Nessa aula nós vamos ver uma outra maneira de se efetuar a subtração, ok? Vejam só, para quem que é direcionada essa aula? Essa aula é direcionada para estudantes ou pessoas em geral que já utilizam esse método, mas fazem esse método meio que automaticamente, sem entender direito o que estão fazendo, né? mas sabem que dá certo, mas que gostariam de entender melhor o porquê que dá certo. Serve também para pessoas que não estão dominando tanto esse método, mas já o estudaram, já o dominaram e estão um pouco esquecidos, então querem relembrar um pouco esse método, ok? Serve também para pessoas que já dominam o primeiro método, tá? Já estão dominando o primeiro método que eu vi com vocês e que têm a curiosidade de ver como é que é esse segundo método, tá? E quem sabe depois, eu gostei mais do segundo, vou ficar com o segundo método, tá? Agora, eu tenho minhas dúvidas se vale a pena uma pessoa que não domina nenhum dos dois métodos e acabou de ver o primeiro método, ver esse segundo agora, tá? Sinceramente, eu não acho que vale a pena para essa pessoa. Então, se você está nessa situação, você não sabia subtrair de nenhuma das duas maneiras e viu nas duas aulas anteriores como foi que eu subtraí usando um dos métodos, tá? Segura um pouco, não assiste essa aula agora não, domine primeiro o primeiro método, tá certo? Quando você tiver já, eu estou super afiado com o primeiro método, aí se você tiver curiosidade, você assiste esse segundo, tá certo? Mas não acho que seja uma boa para esse tipo de pessoa, não é nem esse tipo de pessoa, né? Para a pessoa que está nessa situação, assistir esse vídeo agora não. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então olha só. Coloquei aqui uma subtração, tá? 9.765 menos 8.342. Essa subtração, pessoal, por sinal, é a mesma que eu coloquei no primeiro vídeo sobre subtração, tá? É a primeira equação daquele vídeo. Naquele vídeo eu fiz de um jeito, agora eu vou fazer de outro. Agora, claro que os resultados têm que ser iguais. Beleza? Então vamos lá. Mais uma vez eu destaco o maior número, que é 9.765, menos o menor número, que é 8.342. Vou armar a subtração. Veja que a armação da subtração é do mesmo jeito, ok? Vou armar do mesmo jeito. Então, capricho em começar a ordenar pelo lado direito aqui, tá certo? O alinhamento, eu falei ordenar, não, o alinhamento, eu tenho que caprichar no alinhamento do lado direito, né? Unidades, depois dezenas, depois centenas, depois unidades de milhar e assim sucessivamente, ok? A única sugestão que eu deixaria é que nesse método, talvez fosse interessante você deixar essa barra aqui com um certo espaço, tá? Porque eu vou fazer algumas alterações e aí esse espaço que eu estou deixando da barra para esse número de baixo vai me ajudar nisso, ok? Então vamos lá. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu fiz essa subtração pelo primeiro método, foi uma subtração bem tranquila mesmo, porque os valores ajudaram bastante. Aqui também vai ser uma subtração bem tranquila por esse novo método. Só que vai ser bom para você ir se acostumando com a linguagem que a gente utiliza no segundo método. Vê só, normalmente a gente raciocina assim, ó. 2, se eu estou com 2, para chegar em 5, eu preciso de quanto? De 3. Se eu tenho 4, para chegar em 6, eu preciso de quanto? De 2. Se eu tenho 3, para chegar em 7, eu preciso de 4. Se eu tenho 8, para chegar em 9, eu preciso de 1. Então, o resultado dessa subtração é 1423. Ok? Então, basicamente, essa subtração, que é uma subtração tranquila, tanto por um método quanto pelo outro,
serviu para nós, principalmente para nós começarmos a nos acostumar com essa linguagem. Claro, para aqueles que não estão acostumados com esse método, né? Beleza. Então vamos fazer essa outra aqui. Essa outra aqui nós também já fizemos. Essa aqui foi a segunda equação que eu coloquei no primeiro vídeo de subtração. Resolvemos de uma maneira, agora vamos resolver de outra. Vamos armar a subtração. Mais uma vez eu gostaria de salientar, ó, maior número menos menor número. Então, ó, maior número em cima, menor número embaixo. Vou deixar aquele espaço aqui que vai me ajudar. A barra está aqui embaixo. Usando aquela linguagem, 8 para 1, eita, 8 para 1 não fica legal. Então, qual vai ser o meu raciocínio? Lembra que usando aquele outro método, quando a subtração estava complicada, por exemplo, nas unidades, as dezenas ajudavam? Então, aqui acontece a mesma coisa. Aí, o que eu vou raciocinar? Eu vou raciocinar 8 para 11. Como assim, Cauã, 8 para 11? É porque eu já estou supondo que as dezenas já ajudaram as unidades. Então, eu já raciocino que chegaram 10 unidades aqui, com essa 1 aqui já estava, ficaram 11. Então, eu já faço 8 para 11. 8 para 11, né, que eu botei aquele 1 a mais ali para ficar bem caracterizado que eu estou raciocinando 8 para 11. 8 para 11, 3. Tá? Agora, veja essa parte que é bem importante, que vai se repetir várias vezes. Houve ajuda nas unidades. Se houve ajuda nas unidades, é porque essa dezena aqui, saiu uma dezena daqui para ajudar lá. Então, quando eu for efetuar essa subtração aqui, o resultado vai ter que dar uma unidade a menos. Então, por exemplo, esqueça esses valores aqui, mas se essa subtração aqui ia dar 5, agora ela tem que dar 4. Se essa subtração aqui ia dar 9, agora ela tem que dar 8. Tá certo? Então, independente de que valor daria essa subtração, agora ela tem que dar uma unidade a menos. E o que eu faço para que uma subtração que eu estou fazendo de cima menos o de baixo dê uma unidade a menos? Eu tenho duas maneiras. Ou eu tiro 1 do de cima, que era isso que nós fazíamos lá no método anterior, e nós não vamos fazer aqui, ou eu acrescento 1 no de baixo, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui. Então, se eu acrescento 1 no de baixo, a subtração dá uma unidade a menos. Então, por exemplo, se aqui tinha 6 aqui embaixo, eu vou acrescentar 1, vai ficar 7. Então, agora eu vou fazer 7 para 3. Eita, 7 para 3 fica ruim. Então, eu vou fazer 7 para 13. Por que eu vou fazer 7 para 13? Porque eu já subentendo que chegou ajuda lá em cima. Então, 7 para 13 dá quanto? Dá 6. Mas espera aí, teve ajuda nas dezenas? Então, essa ajuda partiu das centenas. Então, essas centenas aqui, a subtração das centenas, tem que dar uma unidade a menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 embaixo. Então, se tinha 5 embaixo, vai ficar o quê? Vai ficar 6. E aí eu faço 6 para 2. Eita, 6 para 2 fica ruim. Então, eu vou fazer 6 para 12, porque eu já estou subentendendo que chegou ajuda lá em cima. Então, 6 para 12 vai dar quanto? Vai dar 6. Mas espera aí, teve ajuda nas centenas? Se teve ajuda nas centenas, a subtração aqui nas unidades de milhar tem que dar uma unidade a menos. Então, eu vou acrescentar 1 no de baixo. Se tinha 6, eu vou botar o quê? 7. E aí eu faço 7 para 8, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, essa subtração 8.231 menos 6.568 vai ser igual a 1.663. Ok? Então, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: para você entender bem o que está acontecendo por esse método, na verdade, você tem que ter entendido bem o primeiro método. Ok? Mas aí alguém pode dizer, Cauã, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo direito no primeiro método e eu não sei o que está acontecendo direito no segundo método. Mas eu uso, por exemplo, o segundo método e consigo fazer as contas. Beleza, você meio que memorizou, né? Faz isso, depois faz aquilo, mas você não sabe direito o que você está fazendo, tá certo? Então, assim, eu estou tentando explicar de um jeito aqui
que, além de você saber fazer, você também entende melhor o que você está fazendo. E é claro, pessoal, é claro que quando a gente está explicando pela primeira vez, é muito mais lento do que quando você vai ganhando mais confiança, né? À medida que você vai ganhando confiança, você vai fazendo cada vez mais rápido, tá certo? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu queria ver com vocês nesse vídeo. Ficamos por aqui e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.